Boa noite, amigos e amigas da Rede Global de Comunicação. Conhecimento é poder. Estamos iniciando a nossa live e antes de dizer que nós ficamos congelados. Peraí, deixa eu fechar o vídeo, abrir de novo. Ai, ai, não é fácil. Vamos lá. Peraí, pessoal, só um minutinho. Tentando aqui. Bom, vamos ver se a imagem aqui melhora. Para vocês a imagem está normal? Deixa eu abrir aqui de novo. Só me fale se estiver ok a imagem. Porque a nós aqui tá meio estranho, tá congelando. Maria Silva, a imagem tá normal ou ela tá congelando? Só para a gente dar continuidade. É um processo de conversão que a gente resolveu fazer agora aqui, tá atrapalhando um pouquinho. Deixa eu ver se acabou, para que eu possa dar continuidade aqui. Só um segundo. Deixa eu colocar mais duas pessoas na sala. Bom, daqui a pouco vai voltar ao normal. Deve ser por conta da memória mesmo. Ah, congelado. Estou com um processo acontecendo aqui no meu computador de conversão e eu esqueci que ia começar a live. E aí ele puxa um pouquinho de memória. Então vamos lá. Bom, nós vamos abrir a tela. Aí já parou, já está tudo normal. Então vamos compartilhar a tela e vamos aqui colocar em tela cheia. Tela cheia. Prontinho. Brasil 2026. O que esperar em 2026? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o Brasil, mas antes é bom a gente dar um resumo do que está acontecendo no mundo, né? Conforme as duas últimas lives que a gente fez, e uma grande parte disso, nós vamos ter mais insiders ali, mais informações na palestra. O mundo está num processo de guerra que não foi criado aleatoriamente. Essa guerra tem um propósito. E o propósito da guerra é dividir o mundo em duas partes. Um bloco americano chamado TechNate, onde os Estados Unidos e os seus vassalos formam um bloco chamado o Rei do Sul, e do outro bloco, a nova ordem mundial russa, onde a Rússia e os seus vassalos, comandados pela Rússia, formam o Rei do Norte. Nós estamos caminhando, senhores, para uma situação muito mais tribulacional, muito mais pesada para a humanidade do que das últimas vezes que vocês viram situações acontecerem no mundo. Porque cada vez mais a dimensão das ações se tornam efeitos globais. E o que nós estamos vendo é exatamente isso acontecer. Nós vamos explicar um pouco do que vai acontecer no Brasil, mas é bom estar atento que essa guerra ela é um projeto criado para dividir o mundo em dois blocos grandes de dominação. E essa dominação é, tende ao controle de recursos. O que significa para o mundo uma notícia muito ruim, porque de fato o mundo agora vai vivenciar uma deficiência, ou uma intermitência, ou uma fragmentação de processos que as pessoas estavam habituados a terem o seu funcionamento normal, como por exemplo energia, internet, energia que eu falo é energia nossa, né? Nossa energia, luz, né? Iluminação, etc, etc, para fábricas, para empresas e etc. Então, energia, internet, gás e fertilizantes, ou seja, alimentos.
Nós vamos ter dentro da cadeia de abastecimento global muitas interrupções, e essas interrupções, com a interrupção principal do petróleo, tende a se espalhar pelo mundo e se tornar um grande problema. Tanto é verdade que já teve gente sendo morta na Índia em postos de gasolina, já temos racionamento em muitos lugares do mundo, já temos falta de combustível em alguns lugares do mundo, e isso vai piorar, porque ainda vem aí, muito provavelmente, a invasão por terra por parte dos Estados Unidos. Pode ser um blefe? Pode ser um blefe. Até porque Trump acorda um dia fala uma coisa, acorda no outro fala outra, e ele está querendo passar uma imagem de maluco que ele não é. Isso tudo foi muito bem planejado por muito tempo e está sendo executado agora. A estrutura de poder mundial não faz as coisas aleatoriamente, como as pessoas imaginam, porque as pessoas no mundo imaginam que o mundo é governado por esses políticos aí, bandidos, né? A estrutura de poder. Hoje, conversando com uma pessoa que acreditava no sistema, eu falei para ela o seguinte: pare para pensar numa coisa. Grande parte das pessoas que estão no poder são bandidos. E é notório isso, todo mundo fala. Porque eles são ladrões, eles roubam descaradamente. Até hoje é descarado. Os governantes do mundo são bandidos, aliados a todo tipo de coisa, ou a terrorismo, ou a narcotráfico, ou paramilitares. Eu estou mentindo? Então eles são bandidos. Aí as pessoas acreditam em quem então? Em bandidos. É surpresa? Não, porque a humanidade sempre acreditou no sistema. Quando Saul foi colocado como rei, as pessoas não queriam mais o governo de Deus sobre eles. Foi isso que eles fizeram, colocaram Saul. Por quê? Porque Saul era corrupto, né? Era humano. Ele ia compreender essa corrupção humana. E assim por diante na história da humanidade, as pessoas são controladas por corruptos porque as pessoas, em geral, querem manter os seus vícios. O seu vício no dinheiro, que traz o poder, o seu vício no sexo promíscuo, o seu vício nas drogas, na bebida, no cigarro. As pessoas querem pessoas corruptas para manter os seus vícios, mas isso tem um preço a pagar. Sofrimento, não é? Morte e assim por diante. Porque os sistemas corruptos vão querer proteger o seu poder. E aí as sobras ficam na mesa para as pessoas comerem. E como as pessoas são corruptas, hipócritas no mundo, elas se satisfazem com as migalhas. E isso é o sistema humano. Então, hoje, quando nós estamos dentro da tribulação em 30%, nós estamos em direção ao centro dela, e aí por isso que o mais grave ainda vai estar por vir, que são as bombas táticas nucleares que vão cair em alguns lugares, muito provavelmente no Irã, muito provavelmente em Israel, muito provavelmente na Ucrânia e outros lugares. A gente não sabe precisar, mas a gente sabe que isso vai chegar num grau maior, até porque quando você tem o Irã lutando por a sua existência, quando você vai ter Israel lutando por a sua existência, e você tem uma região onde é contra Israel, né, devido à história, né, que Israel tem dentro do continente. Só um minuto. Porque o Golfo, ele não é muito, digamos assim, não gosta muito de Israel. Mas não é só o Golfo que não gosta de Israel. O Líbano não gosta de Israel. A Síria não gosta de Israel. O Iraque não gosta de Israel. Ninguém ali gosta de Israel. Por quê? Porque Israel tem um histórico muito pesado na região. Jogando bombas em escolas e hospitais, em casamentos no Líbano, não é? Genocídio terrível contra os palestinos e todo tipo de coisa, né? E que Estados Unidos está fazendo a mesma coisa no Irã, jogando bomba em universidade, em escolas, e assim por diante. Então, o mundo caminha. Vejam que interessante, né? De 2000 para 2026, o mundo foi se deteriorando, né? Ele foi piorando, ele está indo num processo mais rápido, inclusive. Então, a partir do momento que em 2008 a Rússia aparece no cenário global como o Rei do Norte, parece que a coisa toda acelerou. E na realidade, os eventos tendem a piorar porque as nações não entenderam ainda o que está acontecendo. Não tem, não, a guerra que foi criada com o Irã é um pano de fundo. Aquilo foi criado de forma proposital para que se iniciasse um processo agora de fragmentação real dos blocos no mundo. E vejam que isso foi muito bem desenhado, porque olha a situação do mundo, totalmente endividado.
Hoje, o mundo foi construído à base do petróleo. Mas que interessante que nesse momento, Estados Unidos, Rússia e China estão desenvolvendo e já avançados nesse processo fusão nuclear, hidrogênio, mini reatores nucleares e voltando com a energia nuclear. Esses três países estão fazendo isso em alta escala, fora o carvão. Aí quando você vê, o mundo é pego de surpresa, porque o que foi vendido para o mundo? Olha se isso faz sentido, se isso não está tudo interligado. O que foi vendido para o mundo? Não construa usinas nucleares, não trabalha com carvão, não é? Não, não, e outra, o mundo sem dinheiro para poder desenvolver suas tecnologias e impedidos de desenvolver suas tecnologias. Porque no final das contas, grande parte do mundo é vassalo. Aí no momento que vem a crise do petróleo, o mundo é pego com a calça na mão, porque não consegue fazer nada. O que os países podem fazer agora? Vai sair correndo para desenvolver energia nuclear. Quanto tempo leva? Sem ter tecnologia, sem ter know-how, sem ter nada. Um mundo com uma baixa cognição, onde profissionais estão se tornando raros em todos os setores de trabalho. Você tem uma grande dificuldade de mão de obra, não é? Aí você vai somando os fatores. Então, quando eles tiram o petróleo do sistema, o que acontece com o mundo? Todo mundo começa a chorar desesperado, porque agora a coisa vai dar ruim. Por que vai dar ruim? Porque a agricultura é movida pelo petróleo, é, a casa das pessoas, o preço do alimento tem a ver com o petróleo, e toda a vida das pessoas está em torno do petróleo, não tem como escapar disso. Mas os países, esses dois blocos, Estados Unidos e Rússia, e os seus vassalos, eles tornaram os países vassalos, porque as crises financeiras e econômicas que foram sendo criadas ao longo do tempo, tudo está interligado, está tudo conectado. Você dá um choque financeiro, depois vem outro choque, outro, você vai criando mecanismos de empobrecimento das nações, endividamento das nações. Tá aí FMI e Banco Mundial que não deixa a gente mentir. Aí você está roubando os recursos, porque o ESG é roubar recurso. E é interessante que as pessoas dizem assim, mas por que as empresas fariam isso? Elas precisam da gente para consumir. Aí eu usei no áudio que eu gravei para a audiência, né? Lé do engano, né? Que ilusão das pessoas. Elas não entendem realmente como as elites funcionam. A 1,3 da humanidade, que é formada por essa elite dinástica, que elas têm todo um conhecimento, ela é baseada em quê? No poder e na riqueza. Eles já possuem isso. Os bilionários e trilionários do mundo já possuem isso. Eles já são donos de basicamente tudo. E o que eles precisam agora para fazer com que isso se torne algo ainda mais poderoso e tome conta do mundo de vez e bote todo mundo em renda básica universal? Porque é isso que você vai ouvir falar daqui para frente. É a solução. Vamos tornar todo mundo pobre e todo mundo vai ficar feliz porque agora tem uma renda universal, onde ele não consegue mal pagar as contas dele. Mas vai ficar todo mundo feliz porque afinal de contas os meus vícios vão ser mantidos, né? Eu amo o sistema, eu amo o mundo. E aí, olha que interessante, né? Eles colocam esse processo, mas com o mundo endividado, com as famílias endividadas, com os processos caóticos já ali prontos para explodir, eles tomam conta dos recursos. E aí, a partir de agora, é o seguinte: você só tem duas fontes para comprar as coisas. Ou você vai comprar com os Estados Unidos, ou você vai comprar com a Rússia. Adivinha o que vai acontecer? A Rússia se tornou uma indústria de guerra. Os Estados Unidos vai começar a se tornar, bom, já é o complexo militar mundial, né? Ela é a potência mundial. Ela já é um complexo militar. Quem manda no mundo? São os militares. Assim, aí você tem lá o sistema financeiro abaixo e as corporações. Quais corporações vão mandar no mundo? Vamos pegar a Ucrânia. Quando a Rússia ataca a Ucrânia, quais são as empresas que estão lá tomando conta de tudo? Americanas. Ah, eu lembrei, né, que Trump sempre teve negócios com a Rússia desde criança, desde adolescente, desde que ele se entende por gente. Quando ele começou a construir os primeiros hotéis nos Estados Unidos, ele já tinha amizade com a Rússia, ele já tinha amizade com a máfia russa, ele já tinha amizade. E Trump surge depois e Trump está ali, num grande relacionamento com Trump. Se reuniram no Alasca. O ano passado, que coincidência, começou a guerra já em fevereiro com a Venezuela e depois com o Golfo. Olha que coincidência, Venezuela, grande produtor de petróleo, o Golfo, produtores de petróleo do mundo, da região do Golfo, abastecendo o mundo todo. Você anula a Venezuela e você anula o Golfo. E como se anula o Golfo? Através de uma guerra que você cria, proposital, com o Irã, onde... Será que o Irã sabe? Então vamos pensar, peraí, e as pessoas que estão morrendo? A palavra que a elite usaria se estivesse aqui fazendo essa live diria o seguinte: dane-se.
Eu lá ligo para escravo, tá morrendo gente na Ucrânia, tá morrendo ucranianos, russos, no Irã tá morrendo iranianos, israelenses, americanos, árabes no Golfo, todo mundo tá morrendo. E aí você tem um cara lá na mídia brincando de louco, como é o Trump, a Rússia na dela, fornecendo as armas para o Irã e assim como a China. As pessoas estão morrendo, eles estão dividindo o mundo e as pessoas continuam acreditando que tudo tem a ver com 20% do petróleo do Estreito de Hormuz e das bombas caindo, dos países sendo destruídos, e as pessoas não debatem isso que nós estamos debatendo aqui. O debate das pessoas é raso, o debate das pessoas é base naquilo que elas ouvem na televisão. Eu estou muito bem informado com a Globo News, com a BBC e com a CNN. Parabéns! Não é isso? Não é esse debate que a gente está tendo. Vocês acham que alguém está dizendo o que a gente está falando aqui? Que essa guerra foi armada, que esse processo todo visa dividir o mundo em a nova ordem mundial russa e o technate americano, e de que eles visam centralizar o poder para que todas as nações dependam deles, é o que está acontecendo ou não é o que está acontecendo? Então vamos fazer uma visão geral. A Rússia está vendendo petróleo novamente para a Europa porque tiveram que parar sanções, entre aspas, que nunca existiu. Aí eles estão vendendo petróleo para a China, porque a China agora vai começar a ter déficit, porque os barris de petróleo estão já meio que chegando no limite. As reservas estão acabando, certo? Aí vocês imaginam o caos que vai se instalar na Ásia, né? Aí você imagina o caos que vai se instalar na África. E aí você começa a projetar esse caos para a Europa, em termos de energia, o preço, o custo da energia, não é? E aí, será que a gente está enganado no que a gente está falando? Porque a Europa se tornou meio que dependente, vai se tornar, uma certa forma, dependente da Rússia novamente. A Ásia Central depende da Rússia, a Ásia como um todo depende da Rússia. E nessa história entra os Estados Unidos também, porque aquilo que a Rússia não der contra, entra os Estados Unidos. E para você ter certeza do que eu estou falando, primeiro em produção de petróleo é os Estados Unidos, por conta só das reservas americanas? Não, por conta do roubo que eles fizeram de petróleo por anos do Golfo. Anos e anos e anos roubando petróleo do Golfo. Né? Anos, anos e anos roubando petróleo do Sudão, da Líbia, da Somália, de todo lugar, porque é isso que eles fazem. E a Rússia, bom, a Rússia com seus gasodutos matando um monte de aldeias lá na região da Europa Ocidental, Oriental ou da Ásia Central, ninguém vai falar nisso. Porque o que é sujo eles não falam. Porque a mídia trabalha para o sistema, certo? Então vai se debater o mais do mesmo. Aquilo que as pessoas conseguem entender dentro do limite cognitivo que existe hoje, que é mínimo. Ninguém quer discutir ou debater a coisa mais ampla da verdade, porque a verdade não é legal debater verdade. E aí você vê as pessoas discutindo mais do mesmo. Então, é assim, quando a gente abre o cenário global e faz uma análise profunda, não tem como você não ver a verdade. E a verdade é essa. O mundo foi dividido em vassalos, os Estados Unidos com a historinha, vou invadir o Canadá. O Canadá é um grande produtor de petróleo. Vou invadir a Groenlândia. A Groenlândia é um grande produtor de petróleo, porque tem muita reserva lá embaixo, que não é explorada ainda. Né? Aí você fala, Colômbia é produtora de petróleo. Venezuela já foi, já virou vassalo, mas a Colômbia também é vassala, a América Central é vassala. Vou invadir Cuba. Bom, Cuba é para neutralizar a ação russa dentro da região, para que ele seja o único operador dentro de toda a região, de todo o bloco. Mas por que o Tecnet não inclui o Brasil, a Argentina e tudo mais? Porque esses países já são corruptos e não precisa jogar bomba neles. A Argentina não vai querer nunca erguer mais a vozinha depois que aconteceu com a Inglaterra na Ilha das Malvinas, certo? E o Brasil, bom, o Brasil, os militares brasileiros ganham muito bem das multinacionais para ter que querer arrumar confusão com os Estados Unidos. Mas e a Amazônia? A Amazônia já foi faz tempo. E a Petrobras? Petrobras não existe. Nós éramos grandes produtores de fertilizantes. Hoje nós importamos 26% do fertilizante da Rússia. Entendem? Então, aí quando você vai para o lado da Rússia, lá é a mesma coisa. Então já foi, certo? O cenário de tribulação global dita por Jesus, a pior que existiu, é porque a tendência disso agora, porque quando você desmantela o petróleo, você cria um processo aí. Qual é o processo? Existe dentro, embutido nisso tudo que eu estou falando aqui, uma coisa que é a mentira contínua, contada, desde a época que a gente assistiu os Jetsons,
né? Para quem assistiu os Jetsons, acho que é 75, 70, anos 70. Eu nem tinha nascido. Eu nasci em 71, né? Mas os Jetsons é aquele desenho que mostrava carros voadores, robôs para todo lado e tudo mais, né? E aí quando você projeta isso com o que foi vendido nos últimos anos sobre inteligência artificial, tudo, então já era para a gente estar em 2026, andando com carro voador, inteligência artificial geral e tudo mais. Por que que isso não está acontecendo? Por que que não tem robô humanoide para todo lado agora? Nesse exato momento? Por que que o mundo todo não opera dessa forma? Por que que a gente tem lugar que ainda nem energia elétrica tem? Por quê? Porque existe um grande problema chamado energia. A energia é mais ou menos o seguinte: quando você construi as ferrovias, o trem vem depois. A utilização de como a gente vai utilizar as ferrovias veio depois. E aí, quando veio, já estava pronto. Os mesmos processos aconteceram com a energia. Foram criados processos energéticos e aí depois veio as cidades, e aí depois veio os processos de desenvolvimento, e as fábricas e etc. Não é isso? Não aconteceu assim com a inteligência artificial. Primeiro veio a inteligência artificial, depois veio o entendimento de que para poder ter a inteligência artificial que se gostaria de ter, tinha que ter energia, mas a energia que existe hoje já não é suficiente mais. E não é só isso. É porque não tem só os data centers, tem as cidades, tem as indústrias, tem o desenvolvimento, tem as pessoas. Como é que a gente faz com isso? Tem 15 anos de gap. O que que é o gap? Nós vamos explicar muita coisa na palestra agora, dia 12 de abril. Assistam, vai valer a pena. Você vai entender o todo. Mas olha só, tem um gap, que é um espaço de tempo de 15 anos. Que espaço de raio de tempos é esse de 15 anos que o Edson fica falando o tempo todo na rede global? É você pensar o seguinte: daqui de 2026 até 2036 mais 5, 2041, não existe minerais para fazer o que eles precisam que seja feito em termos de desenvolvimento de fusão nuclear, desenvolvimento de semicondutores. Existe um pico, um teto que foi atingido em tecnologia de 1 nanômetro. Acima de 1 nanômetro não tem escala, porque não tem tecnologia hoje para isso. Nos computadores quânticos, você tem um limite que foi alcançado em qubits, mas você não consegue desenvolver uma tecnologia comercial ainda para quântica, porque é prevista para mais de 20 anos, até porque você tem que ter uma rede quântica, uma internet quântica, isso não é para menos de 20 anos. Então vai somando as coisas. Você não tem mineral para menos de 15 anos, você não tem internet para menos de 20 anos, então você tem aí um gargalo, um gap, uma mentira contada, que você não vai conseguir entregar em menos de 15 anos. Como é que você faz? Você cria uma crise global. Você cria um cenário caótico onde as nações vão buscar soluções e muitas não vão encontrar. Aí vocês imaginam o que vai acontecer nesses países. Mas essas que conseguirem encontrar soluções vão ter que se virar. Mas nesse meio tempo, muita coisa é redirecionada para onde? Para quem está liderando esses dois blocos. Então, os Estados Unidos já está construindo fábrica da TSMC lá, contando com o quê? Com a destruição da TSMC lá no Taiwan, que fabrica os semicondutores. Então, na hora que ela destruir lá, arrumar outra guerrinha lá, com outra desculpa para destruir a TSMC, eles vão estar com a TSMC pronta a funcionar em 2029. Então, eles vão liderar a produção de semicondutores. E eles vão dividir isso com a Europa, que é o bloco vassalo, certo? E a Rússia, a China não vai deixar de se desenvolver por conta disso, vai continuar se desenvolvendo e vai estar ali na parceria com a Rússia. Então, os dois blocos vão estar funcionando. E aí eles vão ter o controle de tudo, porque eles têm o controle, vão ter então o controle do petróleo, do GNL, do fertilizante e da tecnologia. E o que, que a tecnologia está atrelada? A tecnologia está atrelada ao sistema militar. O sistema militar depende de quê? Terras raras. A Rússia invadiu e tomou Entendeu? parte das terras na região da Ucrânia. Deixa eu só fechar aqui um pouquinho o áudio que está aberto. Ela tomou as terras raras na Ucrânia e os Estados Unidos têm as terras raras do Brasil, certo? Então, eu tenho a tecnologia, eu tenho as terras raras e aí eu desenvolvo os processos militares. O mundo está vassalo, o mundo está empobrecendo, o mundo está quebrando, os países estão quebrando, eles se tornam cada vez mais dependentes do sistema. Esses dois blocos dominam e aí todo o mundo vai se ver à mercê dessas duas grandes estruturas. Qual é a notícia boa dessa história? Para a gente começar agora a falar do Brasil. A notícia boa é que o mundo está indo em direção ao fim do sistema, não é? Então, essa é a notícia boa. O mundo de fato vai ser dois blocos, Rei do Norte e Rei do Sul. E eles vão entrar em conflito em dado momento
E esse conflito vai gerar o fim do sistema. Então, essa é a notícia boa. Agora, prepara, prepara aí a sua armadura, sabe? Começa a orar ao Criador fervorosamente, porque você vai embarcar numa jornada empolgante aí, de muitas emoções, viu? Porque muita moeda vai perder valor, muita moeda vai estar inflacionada, muita coisa vai estar extremamente cara. Essa vida que as pessoas tinham de garantias, ela vai acabar cessando de alguma maneira, em alguns aspectos, né? Desenvolvimento tecnológico vai estar limitado nesses próximos 15 anos, vai ser muito software, menos hardware, muitos problemas com energia, e aí eles têm os mecanismos criados e prontos para serem utilizados quando a coisa apertar para o lado deles, que é o lockdown, que é o tal do home office, eles vão ter o lockdown climático, eles vão ter os lockdown por conta das doenças que vão vir aí, entre aspas, vocês sabem. Então tem uma série de fatores que ele já tem na manga pronta para ativar em situações específicas e diversas, como já está acontecendo. Até porque é um momento de transição interessante para criar as moedas digitais de vez, eliminar as notas e aí então ter um poder ainda maior sobre a população. Porque na hora que esse dinheiro todo estiver digitalizado de verdade, e por que vocês acham que ainda não está tudo digitalizado? Porque existe o problema de energia, existe o problema com a inteligência artificial, existe o problema com os dados, existe o problema energético no mundo seríssimo que eles não conseguem resolver. Então, e por que você fala assim, mas e a fusão nuclear? Porque a fusão nuclear depende de metais, da parte mineral, depende de terras raras para você ter fusão nuclear, porque são ímãs que eles precisam poderosos para 150 milhões de graus, se eu não me engano, algo assim, para poder gerar o plasma e todo um negócio lá. Então é uma coisa bem complexa, não é simples. Então, dito tudo isso, como uma introdução desse vídeo, para que vocês vão lá na plataforma de vídeos, Rede Global tem 2.600 vídeos, e assistam os últimos 3 vídeos da Rede Global. Eu indico isso. Assistam. E outra, pede para participar dos grupos com a gente. Vai lá no nosso WhatsApp, Edson, quero participar dos grupos, porque toda hora eu posto áudio lá. Toda hora tem um áudio lá para ouvir. A Rede Global é uma estrutura de informação. A plataforma Rede Global de Vídeo também tem textos que a gente manda direto para o e-mail das pessoas para elas lerem e ficarem atualizadas do que está acontecendo. Os nossos grupos, a gente sempre posta áudio para as pessoas estarem ouvindo, se atualizando e conversando com a gente, porque meu zap é aberto, todo mundo pode falar comigo a hora que quiser. Então vejam só que interessante, né? Você está informado. Porque o mundo, senhores, se você se basear por geopolítico de televisão, por jornal, por vídeos de AI que é colocado aí no sistema, você vai pirar, porque e outra, é o que eu senti quando a gente postou os últimos vídeos e os últimos áudios da audiência, as pessoas dizendo aquilo que a gente fala. Você vai ouvir todo dia a mesma informação, basicamente, de forma diferente. Estreito de Hormuz, 20% do petróleo mundial. Estreito de Hormuz, 20% do petróleo mundial. Caiu bomba não sei na onde, não sei na onde, não sei na onde. Ah, o Trump hoje disse isso, ou o Trump ontem disse aquilo. E você fica naquela roda do hamster rodando sem sair do lugar. Você sempre ouve a mesma coisa. Ninguém entra lá e fala a real. Porque não pode falar a verdade. Que aquela guerra foi armada, que aquele processo foi criado para gerar uma reengenharia global para conduzir o mundo a dois blocos, que é o que está acontecendo nitidamente, né? Brasil, 65% de tudo que os brasileiros consomem subiu mais de 10%. Pergunta, vai subir mais? Vai. Vai subir bem mais. Porque o que está sendo precificado vai começar a chegar na gôndola, no supermercado, no hortifruti e tudo mais, ele vai começar a chegar de verdade a partir de junho. Junho, julho já vai estar para sentir o efeito. Com um pequeno detalhe, pode ser pior, porque se os Estados Unidos invadir por terra o Irã e o Irã continuar bombardeando Israel, e do jeito que as coisas já estão acontecendo, bom, há 5 anos atrás, não, na realidade 7, né? A gente disse que a Rússia ia invadir a Ucrânia. Aí a gente disse, mais ou menos há 3 anos atrás, eu não lembro quanto tempo faz que a gente fez a live da Crescente Chita, mas há mais ou menos uns 3 anos atrás a gente disse que os Estados Unidos ia atacar o Irã, porque o Irã é o último bastião. O Irã era o último, dentro desse cenário global, que teria uma importância de reverter o quadro mundial para uma situação drástica, e é isso que nós estamos vendo, não é? Então, dentro desse cenário, onde
Se acontecer o ataque ao território iraniano e, ao mesmo tempo, o Irã começar a atacar Israel mais profundamente do que ela já está, Israel vai entrar num ponto de existencial. E aí está o problema. A mídia diz que Israel tem 100 bombas de plutônio. Israel tem 400 armas atômicas. A resposta de Israel em caso existencial é ataque nuclear. Se vai ser tático ou não, eu acredito que sim, porque são 10 trilhões de investimento dos militares no mundo em armas tática nuclear. E eu sempre disse, ninguém investe 10 trilhões para não usar arma. Eles vão usar. De quem vai partir o ataque? Eu, olhando o cenário global, eu penso que Israel pode fazer isso em dado momento, porque olha, tá pesada a coisa em Israel. E a gente disse que isso ia acontecer. E, inclusive, o livro de Zacarias 14, capítulo 14, fala sobre isso, sobre o ataque a Israel. E esse ataque a Israel, ele tende a se aprofundar muito mais do que agora. Então, a destruição de Israel já está sendo grande, porque não há mais mecanismos de defesa. E outra, Estados Unidos, a ideia foi lá criar, iniciar o processo. E o processo já está criado. Agora a coisa vai se desenvolver sozinha, né? Então, a situação dos países do Golfo vai piorar. É muito provável que Kuwait acabe sendo invadido. É muito provável que o pessoal de Bahrein acabe voltando a ser parte do Irã, até porque é uma população xiita. É muito provável que a Arábia Saudita tenha sérios problemas. E é muito provável que a estrutura, para vocês terem uma ideia, para o petróleo voltar a funcionar e as coisas normalizarem no Golfo, 6 meses. No Catar, de 3 a 5 anos. E ainda o Irã nem fez um estrago maior. O Irã pode fazer um estrago muito maior na região, e eu acho que vai fazer. Então, como os Estados Unidos pensam em obliterar, começar a atacar infraestrutura, que é um crime humanitário, mas você acha que a ONU vai se meter nisso? Não, né? Esse ataque americano pode gerar uma resposta iraniana muito mais pesada, não é? Muito mais pesada. Então, é para lá que estamos caminhando. E aí você vê essa situação do Brasil. Nós temos aí que é um país produtor, então é uma situação até interessante para o Brasil nesse sentido, como produtor. É um país que tem uma questão do petróleo muito bem definida, mas o Brasil está sujeito ao sistema, está sujeito aos processos globais, financeiros, econômicos, né? Então, não tem como escapar disso. A gente está aqui dentro do planeta e o planeta está em ebulição. Então, a tendência desses 10%, na minha visão, é que vai ser muito pior mais à frente. Eu acredito que a partir do segundo semestre nós vamos ter uma situação de inflação no Brasil bem alta. Mas vamos esperar para ver, né? Preço do diesel dispara 24% e chega a 10 por litro em São Paulo. Essa notícia do dia 30 de março, né? Nós estamos em 6 de abril, então não é tanta diferença assim. Então, é uma situação que, para o Brasil, é complicadíssima, porque como o Brasil importa o diesel, e aí vale a pena explicar um pouco sobre essa questão da dependência para as pessoas entenderem, porque muita gente não entende, né? Como é que o Brasil, um produtor de petróleo, tem dependência de exportação? O Brasil é autossuficiente em petróleo bruto, mas não possui capacidade de refino suficiente para toda a demanda interna de derivados. Vocês entendem isso? Porque é um país continental. O Brasil é gigantesco. Quantos Irãs é o Brasil? O Brasil é enorme. Então, você tem que abastecer toda essa população, mas nós sabemos que a Petrobras foi quebrada, nós sabemos que a Petrobras está na mão de estrangeiros, nós sabemos que as coisas vão funcionar de acordo com o que a elite queira que funcione para o Brasil em relação ao petróleo. E nós sabemos que houve aí um desmantelamento da nossa produção de fertilizantes, porque o Brasil era um grande produtor de fertilizantes por conta da Petrobras. Eles foram lá e desmontaram tudo isso, para justamente criar um processo de dependência. E hoje o Brasil depende de quem? 26% dos fertilizantes, o Brasil depende da onde? Da Rússia, e outra parte, um grande volume, também vem do Golfo. O país precisa importar grandes volumes de diesel e gasolina processados. Essa importação são pagas em dólar e seguem as cotações internacionais. O primeiro é a capacidade de refino. Então, o Brasil simplesmente não possui refinarias em número e tamanho suficientes para processar o que consome.
O segundo é mais técnico, mas igualmente relevante. O petróleo do pré-sal é leve, de alta qualidade, enquanto as refinarias brasileiras foram projetadas para processar o óleo mais pesado que predominava antes dessa descoberta. Essa combinação faz com que a gente dependa da importação de derivados. Percebem e entendem isso? Então, essa é a situação do Brasil. Então, a gente acaba ficando à mercê dos mercados também. E para piorar a situação, o ambiente externo tornou-se mais incerto em função do acirramento dos conflitos geopolíticos, elevação da volatilidade de preços de ativos e commodities. E aí eu quero mostrar uma coisa para vocês, interrompendo a tela aqui. Eu quero mostrar uma coisa que eu separei para vocês darem uma olhada, que é... Ah, não precisava ter saído não, tem que sair aqui, peraí. Eu quero mostrar para vocês isso aqui, ó, que eu separei, e eu até quero ver se aparece aqui certinho, porque é importante essa informação. Olha que interessante essa tela. Essa tela vocês podem conferir nesse endereço que está aqui em cima, ó, hormuzstraightmonitor.com. hormuzstraightmonitor.com. E o que você tem de informações aqui que são relevantes e interessantes de serem analisadas, tá? Passavam 2 navios no estreito, agora estão passando 15. Melhorou um pouquinho, né? Mas chegou a passar 20 nas últimas 24 horas, o que é um terço do que passava antes. Só que parados no Golfo tem mais de 200 navios. E muitos desses navios tanques são 120 navios tanques com milhões de barris de petróleo. Tá parado lá. Por que ninguém passa? O estreito está fechado? É por Irã? Não, é porque ninguém é louco. Nenhuma armadura vai passar naquele estreito sem autorização do Irã. E agora está cobrando pedágio, 2 milhões de dólares para passar o navio. De quem? Dos outros, porque americano não passa, israelense não passa e europeu não passa. Se pagar os 2 milhões, no caso dos europeus, acredito que até pode ter uma negociação, mas em relação aos países do Golfo que estiverem apoiando os Estados Unidos ou Israel não passa. Agora, olha que interessante esse dado aqui, ó. 121 dólares o barril do petróleo bruto, mas quando você abre e olha o que está sendo divulgado aqui no preço do barril, você vai ver que o barril está sendo cobrado 109 dólares. Por que aqui está 109 dólares no barril Brent, que está sendo vendido no mundo, 109 dólares? E aqui no monitor da região do Hormuz está aparecendo 121 dólares. Porque esse 121 dólares que está sendo vendido naquela região. Então isso significa que aquela região já está precificando o dólar. Ou o barril, desculpa. Já está precificando em 121 e não em 109. Então, vocês vejam que esse processo todo, ele vai vindo de lá para o mundo. Então, se está em 120, se os Estados Unidos atacam, não pode chegar a 150? Mas é claro que pode chegar a 150. E ainda diz aqui, ó, Trump estabelece um prazo de reabertura de estreito às 20 horas de terça-feira, amanhã. Irã rejeita cessar-fogo temporário e propõe fim permanente da guerra, desde que os Estados Unidos aceite as condições que foram impostas pelo Irã. E o Irã não está querendo aceitar. Então, dito isso, nós temos aqui a seguinte situação, ó. Aproximadamente 80 milhões de toneladas de GNL transitam normalmente no Estreito de Hormuz anualmente, principalmente do Catar para a Ásia. Isso é o gás. O Qatar Energy declarou força maior em todas as exportações. As importações europeias de GNL no Qatar, que era em torno de 12 a 14% do que eles forneciam, foram severamente afetadas, forçando a compra no mercado à vista a preços elevados. Então, vejam a situação que está aqui com o gás. Os navios estão tendo que desviar e ir pelo Cabo de Boa Esperança. Isso torna tudo muito mais caro em termos de frete. E assim por diante. E aí você tem a situação aqui dos países alegados, né? Você tem aqui Ásia, aqui coloca aqui 84% das exportações de petróleo bruto do Estreito de Hormuz iam para a Ásia. A China, em relação ao Estreito, em termos de um terço do abastecimento do petróleo, e o Japão 70%. Então, a dependência, né, da Ásia, desse petróleo que vem da região do Golfo. A Europa recebe entre 12 a 14% do seu GNL do Catar, como a gente acabou de falar. E as situações na Ásia estão ficando terríveis, porque, como a gente viu, né, que eu falei no começo da live, na Índia já tem gente morrendo por conta disso. Então, é muito importante a gente entendendo o que está acontecendo no mundo para entender também o que vai acontecer com o Brasil. Porque, afinal de contas, né, somos parte desse processo. Voltando para cá, nós temos aqui o frete, né?
em alguns estados subindo em torno de 50%. Só que acontece que essa precificação do diesel, que está diretamente ligada ao transporte e diretamente ligada aos caminhoneiros, ela ainda há uma certa proteção, mas há uma situação muito complexa para o diesel, porque a situação é mais ou menos essa aqui, ó. Inflação de demanda. Demanda excessiva, pessoas consumindo demais, inflação sobe, preços pressionados pela demanda, o Banco Central sobe os juros, o crédito fica mais caro, o consumo esfria, a demanda recua, a inflação cede e o problema é resolvido, certo? Mas num choque de oferta, nós temos a seguinte situação: a oferta colapsa, Estreito de Hormuz fechado, refinarias destruídas, produto some do mercado, diesel escasso, falta física, inflação sobe, preços sobem por falta de produto, o BC sobe os juros, política monetária reage, o produto ainda não existe, problema não resolvido. E aí você tem um cenário muito complexo para tudo isso. Porque olhem só, Petrobras repassa o preço internacional. O diesel sobe para 8 ou 9 o litro. Frete dispara, transportar qualquer coisa fica muito mais caro. Imagina o diesel 8, 9 o litro. Alimentos disparam, tudo que vai para o supermercado encarece. Inflação estoura, poder de compra do salário despenca. Então, se a Petrobras repassar o preço internacional, as empresas importadoras entregam diesel porque vai estar acima do preço internacional, eles vão ter lucro. Se a Petrobras segura o preço abaixo do mercado, ou seja, mantém um preço artificial baixo no Brasil, importadoras param de importar. Sem margem, ninguém traz o diesel de fora. A oferta some dos postos, falta de diesel na bomba, filas e postos fechados, poder de compra do salário despenca. Nas duas situações é mais ou menos traduzir o seguinte: se é repassado o preço dos produtos ficam extremamente caros por conta do frete e as pessoas vão ter uma inflação gigantesca e vai perder poder de compra. Se a Petrobras não repassa isso, as importadoras não veem vantagem nenhuma de importar diesel, vai faltar diesel no país. As transportadoras não vão entregar o alimento, vai baixar a demanda da entrega de produtos, vai aumentar a oferta, as pessoas também vão ter o poder de compra detonado, porque a inflação fica enorme, e aí nos dois cenários, ou o trabalhador paga mais caro, ou não encontra o produto. Ou seja, ou ele não tem o diesel, ou ele paga mais caro. É uma das duas situações, e não tem para onde correr, porque só tem essas duas situações. Percebem isso? A alta de alimentos em domicílio acelerou 1,10 em março. 1,10 em março. Mas isso não estava precificando, ainda estava no começo da guerra. A coisa toda vai ser precificada a partir de abril, maio, junho. Então, em julho, eu imagino, junho, julho, a coisa já vai estar num valor muito diferente de preços do que a gente tem hoje. Com avanços do açaí, 29%, subiu 30%, né? Feijão carioca, que subiu 20%, ovo de galinha subiu 8%, e carnes em torno de 1,45%. Além do petróleo, Hormuz transporta alimentos para 100 milhões de pessoas. A região ali do norte da África, da Ásia Central, sudeste da Ásia, vai ser caótico. A Índia vai ser bem complicado. Até porque na Índia, como eu disse, já estão matando as pessoas em postos de gasolina por não ter gasolina. Vocês imaginam se faltar alimento, até porque é um país que depende do GNL, e o GNL já está em processo de racionamento na Índia. Complicado. Imagina Bangladesh. Derivados petroquímicos podem faltar medicamentos. Então, se você toma medicamentos, é bom você fazer estoque na sua casa, porque muito provavelmente vai faltar. Aqui, o que passa pelo estreito, nós temos o fosfato, amônia e ureia. Esses são elementos que são usados para os fertilizantes no mundo. E eles estão, como vocês veem aqui, 50% da ureia vem do Golfo. Vocês imaginam o que isso vai causar na agricultura mundial. Seguradoras cancelam apólices e aumentam preços de seguros para navios no estreito, como a gente disse, né? Ó, aqui, ó, a Restart Energy colocou que 500 milhões de barris já foram destruídos nessa, digamos, interrupção de entrega de petróleo mundial. Só que, como eu disse, isso aqui já deve estar chegando no 1 bilhão de barris. Porque teve petróleo vindo, sendo colocado de estoque da Europa, dos Estados Unidos, a Rússia entrou também, Irã e etc. E ainda tem o estoque também do Golfo, quer dizer,
esses estoques estão baixando. Aqui está a produção de petróleo do Oriente Médio, as projeções desses cenários. Deixa eu só subir isso aqui. A, a projeção de cenário do Oriente Médio entre 2024 e 2028. Ó, a perda projetada para 2026, ó, 900 milhões de barris, que eu falei, beirando 1 bilhão de barris. Isso você não repõe assim do dia para a noite. E esse déficit está aumentando, porque o mundo continua precisando de petróleo. O mundo parou em 2020, mas em 2026 o mundo não parou. O que eu quero dizer é o seguinte: na época que houve aquela interrupção por conta da, entre aspas, doença que estava acontecendo no mundo, o mundo parou. As pessoas ficavam em casa, não é assim? Em 2026, não. O mundo parou, mas as pessoas continuam consumindo, não é? E isso gera uma situação de 11 bilhões a menos de barris por dia. Então, é complicadíssimo. Como resultado, a escassez de combustível está se intensificando em vários países asiáticos. E a situação social está se agravando. Por exemplo, aqui nós temos casos de pânico, saques e violência. Bangladesh, grupos ilegais estão roubando reservas de combustível e saqueando veículos. Isso exacerbou ainda mais a ansiedade e a instabilidade entre a população. Todo mundo sabe que Bangladesh é um país extremamente pobre. E se a situação se agrava em Bangladesh, vai virar o caos. Na Índia e no Paquistão, ataques foram realizados por moradores insatisfeitos devido à escassez de combustíveis. Há informações de que, em alguns casos, funcionários de postos de gasolina morreram. Mataram pessoas em postos de gasolina por conta de gasolina. Ao mesmo tempo, milhares de motoristas nas Filipinas iniciaram greves. E aí vocês vão imaginando o que vai acontecer no Sudeste Asiático, o que vai acontecer na África, o que vai acontecer na Ásia Central, na Europa Oriental, o que vai acontecer em algumas regiões da América Central e assim por diante. Você vai desenhando o cenário, né? Mais ou menos você começa a perceber para onde a coisa está caminhando, né? Copom corta juros após quase 2 anos e a Selic cai para 0,25. O interessante é que antes da guerra, a Selic nunca esteve tão alta. A Selic deveria estar abaixo de 10%, mas a Selic está em 14%. E quem tem contratos em Selic sabe muito bem o quanto isso é complicado. Empresas, para vocês terem a base, nos últimos 4 anos, a diferença, antes estavam fechando, entrando com processos judiciais em torno de 600, 700 empresas. Hoje, no Brasil, mais de 5.600 empresas entrando em processos judiciais no Brasil. Então, e isso, eu imagino, é uma situação que está se alastrando no mundo todo, com muitos problemas para as empresas manterem seus negócios, devido às suas taxas de juros dos seus países e etc. Então, a situação está bem complexa, porque baixar 0,25 não refresca nada para as empresas endividadas, não é? Aí nós temos aqui ainda a seguinte situação, olha, para a gente entender a crise em torno dos combustíveis. Importante campo de gás no Irã é atingido por disparos e agora a infraestrutura do Irã vai ser detonada pelos Estados Unidos. E aí, por fim, ao acontecer isso, o Irã vai responder detonando com a Arábia, com o Bahrein, com o Catar, com os Emirados Árabes Unidos, com o Kuwait, com um monte de lugar. E isso vai ser sério, porque agora eles pensam em atacar usinas que transformam água salgada em água doce, né? E isso acontecendo, você vai gerar um pânico geral. É muito provável que o Emirados Árabes Unidos venham acabar se tornando parte de Oman. É muito provável que Kuwait deixe de ser Kuwait e acabe sendo anexado. É muito provável que a Arábia Saudita tenha problemas seríssimos. A coisa toda vai se transformar, entende? Na região do Golfo, devido ao que está acontecendo. Qatar diz que ataque iraniano causou grandes danos na maior usina de gás do mundo, né, que é a Ras Laffan, né? E isso foi em 18/3, né? Quando toda a coisa estava começando para valer. Danos em instalação de gás podem levar anos de reparo, como eu falei, de 3 a 5 anos. Drone atinge a refinaria da Arábia Saudita. Kuwait corta a produção de petróleo como precaução. E todas essas notícias a gente já tinha dado aqui no canal, né? Iraque, mesma coisa, paralisia dos seus processos. E aqui uma projeção de dólar a $177. Se esses processos continuarem, a previsão de mercado é $177 o barril. E aí vocês já imaginam como a coisa fica, né? Escassez global de combustível leva governos a adotarem controle de demanda. O racionamento de combustível está se espalhando pela Ásia e Europa à medida que as perdas de abastecimento aumentam.
Preços elevados e escassez estão provocando a destruição de demanda, principalmente na Ásia e Europa. Tanto os governos quanto os mercados estão forçados a uma redução de consumo. E isso vai levar ao quê? Aos aqueles nefastos lockdowns, que pode ser agora climático, que pode ser por doença, que pode ser por destruição de demanda, não é? Como no caso do consumo de gasolina, de diesel e etc. O mercado sobe pela terceira semana consecutiva e projeta a inflação em 2026. Então, olha, o mercado sobe pela terceira semana consecutiva. Então, aqui você tem o IPCA que saltou de 4,17 para 4,31 e meias incertezas causadas no Oriente Médio. Vai subir mais. Ex-presidente do IBP Brasil depende de importação de diesel, como já falamos. Defasagem no preço do diesel chega a 85% e na gasolina 49%, porque há esses processos aqui de controle da Petrobras para manter dentro das políticas do país, que está se endividando muito, né? A dívida pública está aumentando demais. É, tem esse cenário aqui que a gente colocou, que é um cenário bem sério, bem complicado, bem complexo e que leva a reflexões, né? Então, dito tudo isso, ah, qual o cenário para o Brasil? O Brasil tende a entrar num processo alimentar terrível, então nós vamos ter uma inflação alta no país, vamos ter combustíveis mais caros, mas o Brasil tende a ter superávit. O Brasil tende a ter muito investimento chegando aqui. Muita gente saindo do Oriente Médio e vindo para os países emergentes. E entre esses países emergentes está o Brasil. O Brasil vai entrar muito dinheiro. O problema do Brasil é que, como a gente sempre fala, né, todo e qualquer governante mundial é bandido. E os bandidos revezam no poder. E cada bandido vai lá e de alguma forma prejudica o país. Uns entram e vendem as coisas do país para o estrangeiro, outros roubam das instituições estatais, desviando dinheiro a rodo, como nós temos agora as dívidas da Petrobras, de um monte de estatal brasileira cheia de dívida, dando negativo, vamos colocar assim, né? Agora parece que é o pior resultado dos Correios e assim por diante. Nós não entramos em política local, nós não falamos sobre essas raças de presidentes, porque todos eles são iguais, eles são toda a mesma coisa, eles são todos bandidos. Agora, para aquelas pessoas que acreditam nos bandidos da sua preferência, né, porque seja ele azul, vermelho, comunista, capitalista, ou seja o que ele for, para quem tem os seus bandidos como é que se diz, de coleção, parabéns, né? Mas o mundo, como a gente disse, é isso, né? As pessoas acreditam no sistema porque amam o sistema, porque o sistema mantém seus vícios, né? Elas não vão se desligar do sistema. Agora, para quem está com o olho aberto e vendo o que está acontecendo, é só você entender o mecanismo. Então, nesse momento em que a gente se aproxima de 50% da tribulação, por quê? Porque os conflitos vão determinar esse momento. E eles tendem a ir em direção ao quê? Às bombas táticas nucleares. Vai cair no Irã, vai cair no Israel, vai cair nos Estados Unidos, vai cair na Rússia, vai cair na Ucrânia. Onde vai cair? Vai cair na Coreia do Norte? Vai cair em algum lugar. E isso vai criar um processo. Agora, o entendimento de que a guerra foi fabricada, que ela foi criada para gerar esse processo de divisão global, é claro para a gente. A rede global não tem dúvida. Eu não fico discutindo o Estreito de Hormuz ou fico discutindo guerra de Irã, Iraque, Irã e Estados Unidos, ou fico discutindo presidentes ou o que o Irã está dizendo ou o que o Trump está dizendo. Isso é besteira, isso é perder tempo. A gente tem que entender o mecanismo, né, de funcionamento disso, da divisão do mundo. Isso vai de encontro ao que diz as escrituras, e isso para mim importa muito mais do que discutir mídia. Mídia mente, mídia limpa a mente das pessoas, né? Faz lavagem cerebral. As pessoas ficam lá que nem olhando, né, com a boca aberta, babando, vendo mais o mesmo todo dia e nunca se perguntando o que está acontecendo. Ela não consegue compreender, porque ela não tem interesse mesmo em saber, porque no fim as pessoas estão no mundo vivenciando o mundo. Elas estão tão ocupadas em vivenciar suas coisas que elas não. Ah, e só vai reclamar depois, que nem um bebê chorão. Eles colocam os bandidos entre aspas, eles acham que colocam os bandidos no poder. Essas pessoas entram lá porque elas querem que algum corrupto esteja no poder sempre, porque a corrupção mantém a corrupção delas também dentro do sistema, né?
e aí elas vivenciam aqueles vícios delas dentro do sistema. Mas para quem acredita nas escrituras, para quem acredita que o sistema está chegando ao fim, é uma boa notícia, porque o mundo tende a piorar muito agora e vamos entrar num processo tribulacional muito alto. Então você tem que ter consciência de que não adianta fazer estoque de alimento na sua casa de um ano, porque se você vai perder muito disso, vai perder dinheiro e você não vai conseguir resolver o problema, porque ninguém sabe a extensão das coisas, não é? Mas é bom você ter uma pequena reserva aí para 2, 3 meses. É legal você ter medicamento na sua casa em estoque, se você toma, né? É legal você ter aí alguma reserva de dinheiro perto de você, outra em renda fixa, não inventar muito bitcoins, ações, isso aí tudo é muito risco hoje. Se você tem muito dinheiro, mobilizar um pouco em terreno, em comprar uma casa, um apartamento, sei lá, só para ter lá mobilizado. Mas basicamente não tem muito o que fazer, sabe? É acompanhar os eventos em andamento. E a tendência para mim é piorar, porque as nações não estavam preparadas para isso. Elas não estão preparadas para isso, essa é a verdade. E o me dá pena é das nações muito pobres e das regiões onde existe muita pobreza. Índia, 850 milhões são pobres. Vocês imaginam um país desse entrando num processo de ebulição? Muita gente vai perder a vida por fome ou por conflito. As regiões, Bangladesh, você pega ali regiões pobres da África, você pega os povos que são mantidos por regimes ditatoriais, como no Golfo, você pega regiões da América Central, regiões pobres da América do Sul, você fica com pena, porque essas pessoas vão ser afetadas de uma maneira muito pesada, sabe? E todos nós vamos ser afetados. Então, o Brasil caminha para onde? O Brasil caminha para um processo inflacionário esse ano muito alto, de uma situação é, governamental onde eles vão dizer que não tem muito o que fazer, não é? Mesmo tendo superávit, eles não vão repassar isso para a população de jeito nenhum, porque a ideia é exatamente dinheiro duto em direção ao street, dinheiro duto em direção ao bolso dos políticos e que são bandidos, como um todo, né? Então é assim, o Brasil terá investimento chegando, terá algumas situações benéficas em termos de conjuntura global, mas a população não vai ter esse repasse. Não vai ver isso acontecer, ela vai ver perda de poder de compra você vê que hoje em dia as pessoas estão trabalhando em 2, 3 empregos, não é uma coisa mais Brasil, é uma coisa mundial. Eu vi hoje um vídeo de um canal português que faz entrevistas com gente do mundo todo e ele falando que pegou um táxi conversando com um taxista Uber, né? Uber, trabalhando em 3 empregos para manter a família. Então é um cenário global. Já tá acontecendo, o empobrecimento já existe. A ideia de renda global ou renda básica universal, bom, depende de como é chamado em cada lugar. No Brasil é Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo. É uma renda básica, de certa forma. E aí em cada lugar do mundo vai ter um nome, provavelmente. Eles não vão querer criar um nome único para dar na cara que está empobrecendo o mundo inteiro e todo mundo se tornar escravo dependente de uma forma mais definitiva. Porque as pessoas são escravas do sistema, mas numa cela com a porta aberta, onde ela não sai de dentro da cela porque ela gosta de ser escrava. Mas é uma coisa mais complexa, sabe? Nem as celas não querem dar mais, vai ficar no relento mesmo, ganhando uma renda básica que mal vai pagar o aluguel. Daqui a pouco está todo mundo morando num quarto, né, sem carro, trabalhando em 5 empregos e passando fome ainda. E é uma tendência que a tribulação apresenta. A tribulação, a gente sabe que grande parte aí da humanidade, uma parte da humanidade, infelizmente, não vai sobreviver a ela. Seja por conta das guerras, dos conflitos, da violência, da fome, das doenças, de tudo que vem aí. Que vem aí, veja o que eu estou falando. Eu não estou dizendo que está acontecendo já, eu estou dizendo que a gente está dentro da tribulação num percentual, mas não estou dizendo que a gente já está no ponto principal dela, estamos indo para lá. Então, eu gostaria de saber o que vocês acharam das informações e quiser fazer perguntas, podem fazer as perguntas, estão todos convidados a fazer. Esse vídeo vai estar disponível ah, daqui a pouco, é meia horinha, eu subo ele, e aí vocês podem assistir lá o vídeo em detalhes, tá? Primeiro, o que que vocês acharam das informações, né? E depois podem fazer as perguntas.
Basicamente, era essas informações que a gente. Muito obrigado, Eliane. Então, a questão de falar do Brasil, como o Brasil é um país produtor, ele tem uma certa produção, mas ele não está totalmente, digamos assim, atrelado ao sistema global e está dentro de um sistema de regime político de anos, onde os militares estão por trás, empobrecendo o país, quebrando o país, vendendo o país. Nós já perdemos muita coisa para terras, empresas, tudo sendo vendido para o exterior. O Brasil, na realidade, hoje é um território que basicamente não é brasileiro, né? A Amazônia não é nossa. Muitas terras em Minas Gerais não são nossas. Muitas empresas do Brasil não são mais nossas. E o que, que sobrou para o Brasil? Só o nome. É que as pessoas acreditam muito nessa coisa de hino, bandeira e pátria, sabe? Soberania não existe mais em lugar nenhum. Em todo lugar, as estruturas corporativas financiadas pelo sistema com a mão dos militares já tomaram conta de tudo. Por que, que vocês acham que o mundo está sendo dividido em dois blocos já? Por que, que a coisa já está tão adiantada? Por que, que o mundo. Por que, que estão criando esse processo agora? Porque já foi, entendeu? O mundo inteiro já não tem mais soberania, a coisa toda já foi há muito tempo. E a classe média vai ceder? A classe média vai ceder. 1,3% da população mundial controla todos os recursos do mundo, dinheiro, poder no mundo. 1,3%. A classe média, quando a gente fez uma live sobre esse assunto, ela era em torno de 7%. E o restante do mundo era pobre. Então, se você colocar 8% do mundo e o restante do mundo, 82% pobre, eu posso dizer para você com toda certeza e garantia que na tribulação, já está próxima, o ponto central da tribulação, nós já estamos dentro dela, certo? Estamos em direção ao centro dela. Quando chegar no centro dela, 90% da população mundial vai estar pobre já para mais. Então, esse 1,3 vai se tornar 1,5 da elite mundial com a riqueza na mão. A classe média, que era 7%, vai baixar para uns 5, 4, e o restante todo do mundo pobre. Aí tem a pobreza extrema e assim por diante, você pode classificar. Mas para lá que tá indo a coisa. E essas pessoas que vivem o mundo, que gostam tanto do mundo, bom, a choradeira vai ser gigante. Vai ser enorme, né? São fases que a gente está passando, né? Eu acho que se eu pudesse pegar essa fase que estamos agora, nesse exato momento, eu poderia multiplicar ela aí no meio da tribulação, lá nos 50%, nós estamos em 25, 25, 30. 50 a 60% da tribulação, que vai ser os conflitos mais pesados e uma paralisação do mundo mais profunda, eu acho que comparando com o que está acontecendo agora, eu acho que vai ser umas 4, 5 vezes mais sério que isso, sabe? Por conta de bomba tática nuclear caindo, por conta de processos mais profundos na economia acontecendo, países quebrando, de uma forma mais profunda, um caos mais generalizado. Eu acho que ainda estamos um pouquinho longe disso, mas vai acontecer. Mais alguma pergunta, pessoal, que vocês gostariam de fazer em relação ao tema que a gente debateu aqui hoje? Assistam as últimas 3 lives na plataforma global e fiquem e entrem em nossos grupos, tá? Muito legal. A gente fala muita coisa, grava muita coisa. E os milionários continuarão trilionários e assim por diante. Muitos vão perder dinheiro? Bom, agora mesmo com o petróleo, com o que aconteceu com o petróleo, muita gente perdeu dinheiro. Muita gente perdeu dinheiro. Agora, a elite dinástica vai perder dinheiro? Não, nunca vai perder dinheiro, porque são eles que estão transferindo a riqueza. São eles que criam esses processos, são eles que sabem das coisas antecipadamente. São eles que criam as armadilhas para as pessoas perderem dinheiro. São eles que financiam os processos para as pessoas perderem dinheiro. Eles controlam a mídia, eles controlam tudo. Então, por exemplo, se eles querem soltar, que nem o Trump vai lá e fala: agora vamos entrar no processo de paz. Vai todo mundo lá e começa a comprar um monte de ações. Quando aí daqui a pouco diz assim, o Irã, ele tá mentindo, a gente não entrou em processo nenhum. Aí todo mundo perdeu dinheiro. É mais ou menos, sabe? Então quando você pega o que está acontecendo no petróleo, o que está acontecendo no gás, um monte de coisa, um monte de investidor, perdendo dinheiro a rodo. Como vai perder agora com a inteligência artificial, um monte de gente e assim por diante, porque tem muita bolha no mercado, sabe? Então, milionários, trilionários vão continuar tendo trilionários. As pessoas vão cada vez mais a elite. Esse 1,3 aí vai virar 1,5. Cada vez mais rica. E é o que as pessoas acham. É que vai haver um genocídio de massa, que todo mundo vai perder dinheiro, que todo mundo vai morrer de fome. Não é nada disso a tribulação.
A tribulação é um processo como esse que vocês estão vendo. Você vai criando um processo caótico, vai conduzindo a população para uma escravidão mais profunda, que era no passado. Que direitos tinham as pessoas no passado? As pessoas não tinham direito a estudar, as pessoas não tinham direito a ter nada. Escravo não tem direito a nada. Com o tempo, eles precisavam das pessoas para desenvolver os processos. Hoje, essa necessidade está diminuindo. E aí o que, que você faz? Eles não gostam das pessoas, essa elite dinástica. Eles querem mais é que todo mundo morra. Então, vou começando a criar cenários para que isso aconteça, acelere. Porque aí eu vou diminuindo essa população, essas pessoas vão morrendo e assim por diante. Agora, detalhe importante, não pode ser esquecido. Há a mão do Criador dentro do sistema. Ele está conduzindo o sistema para o seu fim. Ele está manipulando os eventos para que esses demônios entrem num processo de conflito entre eles e gerem um processo que acelere as coisas para que o Armagedon venha logo. Nós estamos muito perto. Se você pegar a linha do tempo e imaginar que nós já estamos dentro da tribulação e avançados em 30%, se a gente imaginar que está chegando logo, logo em 60%, poxa vida. Quem imaginaria? Muitas das pessoas que seguem o canal aqui irão ver o Armagedon. Estarão vivas para assistir. Por quê? Porque está muito próximo. Então é uma questão mesmo de análise. É hora de voltar às Escrituras, é hora de voltar a Deus, é hora de voltar a crer em Jesus, é hora de voltar ao Criador, porque o tempo está acabando. É contagem regressiva já. Muito obrigado. Acompanha a gente há 8 anos. Muito obrigado, Eliane. Tem gente que acompanha 10, tem gente que acompanha 7, a 5. Todos vocês são fundamentais para o canal. Muito obrigado por vocês nos ajudarem. Ah, sim, é isso. Para os que têm fé, né? Eu acho que grande parte do nosso entendimento do que acontece no mundo passa por ter conhecimento bíblico. Se a gente não tivesse, talvez não conseguisse ter essa visão que a gente tem de compreender como as coisas funcionam desta forma. De entender que, vejam bem, quem está dizendo o que nós estamos dizendo aqui nesse canal? Quem aí que vocês assistem os YouTubers, eles estão replicando o mais do mesmo. Nunca é tão lucrativo do que repetir aquilo que já está produzido. Eles ficam repetindo tudo que a mídia fala. Então a mídia pega, fala, os YouTubers pegam aquela informação, aí eles pegam e lapidam um pouco mais, pesquisam um pouquinho mais, joga mais alguma informação extra, que na realidade são informações contínuas da mesma coisa, ou seja, extensivas da mesma coisa, mas eles não param para analisar contextos, como o caso do porquê que os Estados Unidos está fazendo isso. Qual o lucro dos Estados Unidos em fazer isso? Por que a Rússia está fazendo isso, ajudando o Irã, a China? Qual o contexto disso? Por que eles estão fazendo isso? Toda a mente deles é que eles se concentram. Vocês podem ver as análises, elas são baseadas no seguinte: elas são concentradas em como os Estados Unidos, se os Estados Unidos querem ou não destruir o Irã e levar o Irã à Idade da Pedra, e se o Israel vai jogar uma bomba atômica no Irã ou não, e se o Irã vai destruir o Golfo. É basicamente isso. Um mês que eles estão falando a mesma coisa. Ah, e os 20% do Golfo que abastece o petróleo global. Por que, que eles iriam ter o trabalho de fazer pesquisa, de ter entendimento, de passar a verdade para as pessoas? Para quê? Né? E eles não têm contexto bíblico, porque eles não acreditam na Bíblia. A mídia é demoníaca que trabalha para o sistema. Então, quando a gente fala sobre essa questão dos dois blocos e explica por que, que isso está acontecendo, que a guerra do Irã com os Estados Unidos um factoide criado para se atingir outros objetivos, como desvio de energia, é, paralisação dos sistemas energéticos por causa do gap, a tentativa de desenvolver processos energéticos que possam acompanhar as mentiras que eles estão contando e não vão cumprir. É isso, mas ninguém está falando sobre isso. Nem vai falar, eu acho. Palestra dia 12 de abril, muito importante, tá? Os ingressos estão à disposição. Eu vou amanhã atualizar esses ingressos e vou mandar para vocês a lista, mas acho que já chegamos a 60 e poucas pessoas. Queremos atingir 100 pessoas. E se vocês participarem da palestra, vão estar ajudando o canal, né? Vocês sabem que a gente está precisando muito. Então participe da palestra. Vai ter muita informação legal, porque nós vamos ter uma linha do tempo ali. Então você vai entender desde a questão do que está acontecendo com o dólar, com os Estados Unidos, com a Rússia, com a China, com a inteligência artificial, com os minerais e todo o processo, mais a corrente do tempo bíblica e mais as informações que vão estar atualizadas até dia 12, onde muita coisa vai acontecer. Inclusive até mesmo pode ser que já tenha ocorrido a invasão americana
com 50. Olha, aquilo é um suicídio tão. Eu acho que é o mais inacreditável da história. Os Estados Unidos não ganhou a guerra com o Vietnã, os Estados Unidos não ganhou a guerra com o Afeganistão, não ganhou a guerra com o Iraque, não ganhou a guerra de ninguém. Quando na Segunda Guerra todo mundo fala que os Estados Unidos só ganhou porque a Rússia entrou, e a Rússia, na realidade, que ganhou aquela guerra para os Estados Unidos. Então, assim, nunca ganhou nada de ninguém. Aí os Estados Unidos resolve, com 50 mil soldados, invadir um país que tem 1,5 milhões de militares. A chance de dar certo é grande, né? Meu Deus do céu, é um suicídio absurdo, mas tomara que não aconteça, né? Porque não importa se é americano, chinês, russo, se é israelense, para mim não importa. Todo ser humano é irmão. Não gostaria que ninguém morresse. Mas as pessoas acreditam no sistema, querem defender a pátria, entre aspas, né? E aí perdem a vida, de graça, né? Mãe chorando, pai chorando, e as pessoas acreditando e continuam acreditando, ficam orgulhosos, porque um virou Marte, o outro virou sei lá o quê, e vão morrendo e fazer o quê? Os oligarcas ganhando dinheiro, eles comemorando casações, estourando champanhe em Wall Street, estourando champanhe em Moscou, e as pessoas morrendo por eles. Parabéns, né? Acredita no sistema. Um grande abraço a todos vocês, foi um prazer enorme estar com todos. Assistam a live, a gente vai subir ela daqui a mais ou menos meia hora, uma hora, e aí vocês assistam e a gente vai estar amanhã colocando a lista das pessoas que vão participar da live, tá? Da live não, da palestra, dia 12 de abril. Participem da palestra, vai estar ajudando a gente, tá bom? E se inscrevam no canal, assine a plataforma, R$ 24,99, baratinho, vale a pena. Vem notícias em texto, vem notícias em vídeos e ainda tem os áudios. Se inscreva nos nossos grupos, tá? Só pedir para mim que eu incluo vocês, porque senão não recebe notificação. Tá bom? Grande abraço a todos, até a próxima.